Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o livro Atos dos Apóstolos. Dentro do nosso objetivo de estudar os livros das Sagradas Escrituras, e isto livro por livro, após o estudo dos Evangelhos, entramos agora no estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Sobre este livro, vamos trazer primeiro algumas considerações que são de forma geral sobre o livro, particularidades do livro, para depois entrarmos na sequência dos capítulos e seus versos, nos registros que ali temos. Atos dos Apóstolos, observem bem que temos como autor o nosso irmão Lucas, que também escreveu o Evangelho segundo Lucas. A data que se supõe em que este livro, Atos dos Apóstolos, foi escrito, é a data aproximada do ano 63 após, ou ano do Senhor nesta nossa era. Observe que, na sequência dos fatos históricos registrados na humanidade, mais um pouquinho de anos, aproximadamente anos 70, haveria a destruição de Jerusalém. Então, nesta época da escrita deste livro, Jerusalém ainda estava de pé e a nação judaica ainda existia ali na Palestina. Entre várias considerações que queremos fazer, podemos estar acompanhando numa projeção esses itens primários. Temos o seguinte: no livro de Atos, e de igual modo o Evangelho, Lucas endereça esta carta, este livro, a um homem chamado Teófilo. Este é o nome que temos para quem Lucas escreveu. Observe que ele escreveu o Evangelho para Teófilo e depois continua escrevendo uma segunda parte para o mesmo Teófilo. Ainda na sequência, observemos que Lucas, ao escrever, supre a igreja de um relato completo dos primórdios do cristianismo. O primeiro tratado, como Lucas se refere, foi seu Evangelho da vida de Jesus. E o segundo tratado foi seu relato em Atos dos Apóstolos, sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja. Atos abrange seletivamente cerca de 30 anos da história da igreja. Num cálculo de quanto tempo foi este anúncio, o transcorrer dos fatos registrados em Atos, 30 anos. Nós colocamos seletivamente. Por que seletivamente? Não foi contada a história de toda a igreja daquela ocasião. Não foi. Observemos e estaremos considerando daqui a pouco. Uma parte coloca a ênfase em Jerusalém e Pedro é o destaque. Depois, já a ênfase é fora de Jerusalém, em Antioquia, com Paulo, melhor dizendo. Pedro primeiro, Paulo depois. Jerusalém antes e Antioquia da Síria depois. E sobre os outros apóstolos? Não se tem notícias. Então, Atos dos Apóstolos foi uma coisa muito resumida, foi uma seleção de assuntos, registros históricos da igreja no princípio. Mas, observe, muito seletivamente. Não é toda a história envolvendo tudo o que aconteceu. Muito bem, continuemos. Lucas descreve em Atos a propagação do Evangelho partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que
32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas entre membros e funcionários do governo com seus títulos precisos. Observe que vimos no estudo de Evangelho de Lucas, que ele mesmo disse que procurou saber detalhadamente, minuciosamente tudo para escrever o Evangelho. Mas em Atos também mostra que ele foi bem criterioso para dar esta riqueza de informações de tudo sobre o mundo daquela época. Cidades, países, ilhas e autoridades que governavam. Interessante observar, fora de um assunto direto do nosso propósito, mas a arqueologia, com o avançar do tempo, com as descobertas, vai tendo confirmadas estas citações que Lucas colocou no seu livro Atos. Continuando mais um pouco, Atos desempenha um papel substancial como elo de ligação entre os 4 evangelhos, primeiro entre os 4 evangelhos e depois as cartas de Paulo e demais irmãos que escreveram. Porque nos evangelhos nós temos a colocação da história de Jesus. Jesus subindo ao céu, mas e depois? Aí vem a colocação daquele fato, o que aconteceu intermediariamente, até que as igrejas foram formadas por todo o mundo. É o elo, Atos dos Apóstolos é o elo. É interessante observar que há pessoas que chamam que Atos dos Apóstolos é um 5º evangelho. É modo de falar das pessoas, mas consideremos isso, porque se um fala do ministério de Jesus em carne, o outro continua o ministério de Jesus, agora não mais em carne, em espírito, o Senhor operando maravilhosamente, dando continuidade à sua obra. Pelo que também alguns colocam que não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. São colocações que as pessoas fazem, mas o importante é que está registrado aqui neste livro tudo aquilo que deu sequência à vinda de Jesus, ao seu ministério de salvação, e isso agora espalhando-se por todo o mundo. Continuemos mais um pouco. O pronome nós, encontrado em vários capítulos, a partir do capítulo 16, na verdade capítulo 16, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 27, capítulo 28, ao se colocar nós empregado por Lucas, através de Atos, aponta-o então como estando presente nas viagens de Paulo. Se o que escrevia Lucas dizia nós, ele estava junto com Paulo nestas ocasiões, nesses acontecimentos dos quais ele faz menção usando o pronome nós. Lucas, ao narrar os começos da igreja, demonstra que o evangelho avançou triunfalmente do judaísmo para o mundo gentio, apesar da oposição e perseguição. Nada impediu do evangelho sair da área do judaísmo e alcançar todo o mundo. E também enfatiza o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como a provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o evangelho. Lucas registra 3 vezes expressamente o batismo com o Espírito Santo. Isso em Atos capítulo 2, capítulo 10, capítulo 19, mostrando que justamente é a mola que movia tudo. É a igreja e o Espírito Santo. O Espírito Santo e a igreja, conforme em Apocalipse 22, 17. O esposo
e a esposa, ou o espírito e a esposa, estão sempre presentes na continuidade de toda a obra. Falando na figura humana, a mulher não gera se não tiver o esposo. Assim, a igreja não geraria sem o Espírito Santo, que é o próprio Senhor em espírito atuando. E desta união, deste amor, nascem as almas, são geradas almas para o reino de Deus. Numa visão panorâmica, enquanto o Evangelho segundo Lucas relata tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, Atos descreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois de sua ascensão. Nos capítulos de 1 até o capítulo 12, o centro principal e irradiador da igreja é Jerusalém, a Jerusalém terrestre mesmo. É de lá que saíam as ordens, é lá em Jerusalém terrestre, até o capítulo 12, que nós temos o centro de organização e de condução das normas, orientações para todo o mundo a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Mas observem depois que nesse capítulo 1 ao 12 é Pedro o destaque principal como instrumento usado por Deus. Vemos Pedro no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 e Pedro sendo citado por todos esses capítulos. Mas depois, capítulo 13 até o capítulo 28, o final deste livro Atos dos Apóstolos, o centro principal passou a ser Antioquia da Síria. Toda a citação de Lucas é baseado lá, na Síria, o foco principal de Lucas. Muito bem. E onde o instrumento de maior realce nas mãos de Deus foi Paulo. Quero fazer uma observação que, entretanto, ainda que Lucas foca mais Síria da Antioquia, Jerusalém continuava na sua importância, tanto que o próprio Paulo, nessas mesmas viagens, cuidava de passar por Jerusalém. E quando tinha que prestar contas, ele ia a Jerusalém. Só o foco que estamos frisando é aquilo no que se prendeu Lucas na sua narrativa. Atos termina de um modo com Paulo em Roma. É uma forma assim de um modo rápido, com Paulo em Roma, mas cheio de ânimo e sem impedimento para pregar e ensinar acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus. É assim que termina o livro de Atos. Paulo em Roma e, observem, preso, esperando uma sentença de César, que depois seria desfavorável em algum tempo, e finalmente com a sua morte. Mas termina Atos mostrando Paulo animado e pregando o evangelho por toda a prisão, o que ele vai depois fazer menção nas cartas, que a prisão dele contribuiu para a propagação do evangelho. De que forma? Primeiro, pregando na própria prisão. Tinha liberdade de receber quem quisesse e falar o que quisesse para quem estava pronto a ouvir. Como também já salientemos, as prisões contribuíram, porque não podendo Paulo ir ao encontro das igrejas, passou a escrever. E tendo a escrita, pronto, esta chegou até nós ao dia de hoje. Imaginemos se Paulo não estivesse preso, não se detesse em escrever, fosse pessoalmente falar, pregar, ensinar. Faltaria alguma coisa aí para chegar até nós. Mas são providências que Deus, na verdade, sabe muito bem como fazer. Em Atos dos Apóstolos, queremos colocar assim como considerações gerais ainda, 9 principais destaques assinaram o livro de Atos. Alguém pode ter a ênfase de menos
outros de mais destaques, mas estamos colocando 9. A igreja. Sobre a igreja. Atos revela a origem do poder da igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. O que temos em Atos, em destaque sobre a igreja, no que temos dito? O poder da igreja é a presença do Espírito de Deus. E a natureza da sua missão é se afastar da corrupção do mundo e anunciar o Evangelho para outros, para que entrem como esses nesta carreira para o céu. Um segundo destaque, o Espírito Santo é mencionado 50 vezes. Então, continuamente fala da atuação do Espírito em tudo que acontecia. 3. Mensagens da igreja primitiva. Quais mensagens? Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros. Ali nós temos modelos da pregação do Evangelho. Pedro pregando, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O modelo direitinho de como era a ênfase das mensagens no início da igreja. Depois Paulo, tanto pregando para pessoas de origem judaica, israelitas, ou quando pregava para pessoas gentílicas. 2 modelos diferentes em Paulo, mas mostra como era o foco, ou qual era o foco das mensagens da igreja no princípio, e que naturalmente deve ser de hoje também. Se estivermos um pouco fora disto, ou muito mesmo, vamos retornar às Escrituras e dar ênfase que em Atos encontramos nas pregações. Continuando, oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se às orações com regularidade e fervor, que às vezes duravam a noite inteira, produzindo resultados maravilhosos. Oração é um destaque que vemos sempre a igreja orando, nos momentos de alegria, orando, nos momentos de tristeza, nas perseguições, etc. A igreja estava sempre em oração e a resposta vinha firme, forte, notória para aqueles que estavam nesse propósito. 5. Sinais, maravilhas e milagres. Essas manifestações acompanhavam a proclamação do Evangelho com o poder do Espírito Santo. Os sinais seguiam aqueles que pregavam. Anunciavam eles o Evangelho e sinais, milagres, maravilhas, prodígios, sempre acompanhavam. Isso encontramos em Atos dos Apóstolos. 6. Sexto destaque, perseguição. Nunca faltou perseguição. A proclamação do Evangelho com poder dava origem à oposição religiosa ou mesmo à oposição secular. Das pessoas religiosas vinha perseguição, das pessoas não religiosas vinha também perseguição sobre a igreja do princípio. Atos registra tudo isso. 7º destaque, a origem judaica e gentia, ou melhor dizendo, a ordem judaica e gentia, ou seja, o evangelho pregado primeiro, do começo ao fim de Atos. O evangelho alcança primeiro os judeus, depois os gentios. Esse é um destaque. Quero frisar aqui que muitos anunciam hoje que vai haver tais acontecimentos no mundo que por fim Israel vai ser instrumento para pregar o evangelho ao mundo. Perdoe-nos, não é assim, é o contrário. O Israel carnal já recebeu a oportunidade de receber primeiro o evangelho, depois seguiu-se aos gentios. Não existe uma volta ao princípio como é, de forma nenhuma. As coisas vão continuar desse mesmo jeito e de repente é a vinda do Senhor. Atente para isso. Esta é a ordem. Primeiro aos judeus, depois aos gregos, aos gentios. E assim é que Paulo dizia: primeiro salvação aos judeus,
depois aos gentios. Quando condenação, primeiro aos judeus, depois aos gentios. As mulheres tinham a sua participação, a menção especial às mulheres dedicadas à obra, a obra contínua da igreja. Muitos registros de mulheres com destaque fazendo a obra do Senhor ou nela se envolvendo de alguma forma. E nono destaque, o triunfo. Barreira alguma, nacional, religiosa, cultura ou racial, pudera impedir o avanço do Evangelho. Na história da igreja se faz menção que diziam: o sangue dos mártires é semente. Quanto mais perseguiam a igreja, muito mais eram aqueles que vinham para o seio da igreja. Portanto, não havia barreira alguma, o triunfo era total na pregação do Evangelho. Assim temos, de uma forma geral, a exposição do livro de Atos, e teríamos como um tema a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Em tudo, vemos o Senhor, pelo seu Espírito, conduzindo todas as coisas. Muitas são as possibilidades de distribuirmos ou repartirmos o estudo do livro de Atos. Assim, colocaríamos que os primeiros 11 versos de Atos dos Apóstolos é uma introdução ao próprio livro, seguindo depois a explanação do derramamento do Espírito Santo, como o primeiro capítulo, depois um segundo capítulo e as suas divisões, os primeiros dias da igreja em Jerusalém, um terceiro capítulo, a perseguição leva à expansão e as suas subdivisões, e depois o quarto capítulo, o cristianismo propaga-se entre os gentios. Teremos isso também, considerando já a propagação entre os gentios, tendo como instrumento Paulo, na verdade. Um quinto capítulo seria a primeira viagem missionária de Paulo, um sexto capítulo, Concílio de Jerusalém, sétimo capítulo, a segunda viagem missionária de Paulo, o capítulo oitavo, a terceira viagem missionária de Paulo e as suas considerações em subdivisão, o nono e último capítulo, a prisão de Paulo e o seu ministério enquanto preso, que é o final do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos analisar primeiro em Atos dos Apóstolos a introdução, começando nos versos primeiros. A introdução. Observem os 2 primeiros versos que aí temos. O escritor, no caso Lucas, diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Estes 2 primeiros versos. Numa introdução, observe que Lucas volta a falar a respeito do Evangelho que ele escreveu, que teve aquele objetivo de anunciar as coisas de Jesus desde o princípio e depois até quando deu ordem aos apóstolos a respeito de permanecer em Jerusalém e ascendendo-se ao céu. Agora, no verso 3, podemos ler: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Observem que, depois de Jesus ter ressuscitado, apareceu aos seus por um período de 40 dias, depois da ressurreição, antes de ter subido aos céus. Por 40 dias o Senhor esteve com eles, falando sobre as coisas
relacionadas ao reino de Deus. 40 dias. Vamos observando esses números de dias para entendermos depois algo mais que se segue. Verso 4 já vai dizer: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. A ordem: fica em Jerusalém. E quinto, Jesus falou nessa oportunidade, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aí está, as primeiras palavras. E o que acontece então? Jesus tendo dado para eles esta ordem, conversando com eles sobre o reino de Deus, e que eles ficassem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Entretanto, o verso 6 agora mostra que ele estava ainda sem entendimento, porque diz assim: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aquele que fez e os que com ele estavam no mesmo entendimento, estavam considerando que Jesus, agora ressurreto, iria estabelecer o reino de Israel na face da terra. Estavam ainda com a visão carnal das coisas de Deus. Foi quando Jesus fala de uma forma forte com eles, dizendo: não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Paremos. Observe que Jesus não negou o fato. Eu creio que eles não estavam prontos a isto. Jesus já tinha dito: meu reino não é deste mundo, mas eles ainda estavam presos neste mundo. E o Senhor então respondeu de uma forma que cortou a conversa: não vos pertence saber o tempo. Mas na verdade não haveria restauração de um reino na face da terra como eles queriam. Mas o Senhor não respondeu dessa forma. Só disse que não lhes pertencia saber o tempo, mas eles precisavam saber muito mais coisa além do tempo. E assim, a ordem vem bem clara, verso 7, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aí está, num verso simples, a notoriedade do que é a vitória da igreja. Não é o empenho em evangelismo, não é a estratégia de evangelização, não é nada destas coisas de ordem humana. Primeiramente, é termos a direção, o poder do Espírito Santo que deve habitar em nós. Sem isso, é questão humana, não tem o triunfo que é para ter. Pelo que quem evangeliza, quem ensina, quem prega, quem testifica, sempre peça a Deus qual é a orientação. Que o Espírito Santo esteja como que falando pela nossa boca e não nós, com o nosso entendimento e entusiasmo, falando sós. Não há geração de almas com a igreja falando sozinho, ou nós como igreja, cada um de nós em particular, falando sozinho. Não, precisa ter o esposo, a operação do Espírito conosco, aí sim almas são geradas. Verso 8. E nesse ato, tendo dado esta ordem e esta orientação de esperar o revestimento de poder para depois ser testemunha, e observem nesse particular que o Senhor já visualizou para eles qual é o alcance que vai ter o Evangelho. Vai começar em Jerusalém, vai se espalhar pela Judéia, vai entrar em Samaria e vai até os confins da terra. Então o Senhor já estava aí com todo o alvo a ser alcançado. Aí sim, enquanto dizia isto, começou-se a levar na frente deles,
diante dos olhos deles e foi subindo até que uma nuvem o encobriu. E nesse ato que ele estava olhando, Jesus subindo, 2 anjos aparecem ao seu lado como seres de vestes brancas ali colocados e chamando a atenção deles sobre este particular. O que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo, há de vir. E com essa informação, o que temos é agora a continuidade dos fatos. Jesus, tendo subido, entra o objetivo de Lucas em Atos dos Apóstolos, contar o que aconteceu. Assim entramos no primeiro capítulo, derramamento do Espírito Santo. Nós estamos agora no verso 12 do primeiro capítulo. E o que sucede a partir do verso 12 é que os discípulos voltam. Observe o verso 12, que eles estavam no Monte das Oliveiras. Do Monte das Oliveiras, eles voltam para Jerusalém, vão estar num cenáculo, num salão, num local onde estava servindo de morada para os 11 discípulos. E eu creio que esse aspecto de colocar que ali habitavam é porque eles estavam reclusos em Jerusalém, debaixo dessa ordem do Senhor e também com medo dos judeus. Tanto que o verso 13, quando fala do cenáculo, apresenta os 11 apóstolos como habitando ali. Observem a citação do verso 13. Começa com Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, o Tiago que é filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Aí estão os nomes dos 11. E observe que às vezes os nomes deles não correspondem exatamente aos nomes que encontramos depois internamente nos evangelhos, porque havia essa situação de nomes diferentes para a mesma pessoa. Como nós sabemos de Pedro, que era Simão, que era Cefas, e assim temos Mateus, que também era chamado Levi, mas os 11 estão aí. O verso 14 é importante porque cita que eles perseveraram ali em Jerusalém em oração. E não somente eles, 11, mas também outros mais. Aqui é citado Maria, mãe de Jesus, em oração com eles, e os seus irmãos, com seus irmãos. Então, os irmãos de Jesus, pelo jeito, já vieram para perto agora, diferente da narrativa de João capítulo 5, em que eles se mostram contrários à atuação de Jesus, mas agora estão em oração. Um número de cerca de 120 pessoas, 120 irmãos no geral. Verso 15 em diante, continua ainda dentro desse princípio e no capítulo do derramamento do Espírito Santo, que Pedro se levanta no meio daqueles 120 e faz citação das Escrituras, porque em Salmos estava já escrito a respeito daquele que trairia o Senhor, aquele que come comigo pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É uma expressão. Noutra expressão de Salmo, que outro ocupe o seu lugar. E Pedro faz menção desses textos das Sagradas Escrituras, conforme está no verso 20, para nossa comparação e observação. Está escrito, porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. E tome outro o seu bispado, o seu ministério. Então Pedro, no meio dos irmãos, diz: olha, nos Salmos tem a ordem, que nós temos que colocar alguém no lugar de Judas Iscariotes. E segue-se entre eles a observação que
que deveria ser algum deles que ali estavam, mas que tivessem a prerrogativa de terem andado com Jesus desde o tempo que João batizava, até os últimos dias. E assim, observam quem daqueles preenchiam essas condições, e o verso 23, acharam dois que são apresentados: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Dois discípulos de Jesus, acompanharam Jesus por todo o tempo, e um deles seria agora o apóstolo, completando a vaga de Judas. Diz aqui que é lançado sorte entre eles, e foi então caída a sorte sobre Matias, verso 26, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Interessante que, se fosse humanamente para escolher um nome, eu escolheria o outro, José o Justo. Esse está com o nome bonito para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, mas foi o outro, que o nome não dizia muita coisa, ou não o diz para nós agora, Matias, a escolha do Senhor. Pronto, aí está os preparativos, reunidos em oração, a vaga já preenchida, 12 são os apóstolos, Matias completou a vaga que existia. E entramos no capítulo 2, que agora é o dia de Pentecostes. E o verso 1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Paremos. Quando Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém, o Senhor também disse: não muito depois desses dias. Tinha essa observação do Senhor. O Senhor, depois da sua morte, já tinha aparecido a eles por um período de cerca de 40 dias. Observem que Jesus morreu por ocasião da Páscoa, e vem agora o Pentecostes. Alguns afirmam que o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Olhem, não podemos afirmar isso, porque o Pentecostes é 50 dias depois da festa das primícias. Pentecoste é a festa das semanas, 7 semanas, e no dia seguinte completa 50. Por isso, Pentecostes, relacionado a este nome com 50, os dias para contagem desta festa. Mas tudo leva a crer que o Pentecostes estava perto da Páscoa, há cerca de 50 dias, mostrando que primícias e Páscoa estavam praticamente juntos, pelo menos nessa ocasião. Porque primícias era dos primeiros frutos do campo, se colheria e se levaria ao Senhor uma oferta das primícias. Esta festa, com seus detalhes de rito, primícias, não é Páscoa. 50 dias depois das primícias, aí sim, Pentecostes. Mas o interessante é notar que Páscoa é a morte de Jesus, que aconteceu da sexta para o sábado. Páscoa, sexta para sábado, morte de Jesus. Mas primícias fala da ressurreição, que de fato aconteceu no primeiro dia da semana, ao dia seguinte ao do sábado. Então, se observarmos espiritualmente, estavam juntas as festas. Jesus morrendo, Páscoa. E Jesus ressuscitando, primícias. Ele é o primeiro fruto do campo que vai para Deus. Na verdade, é o único que foi para Deus, no sentido de ter ido. Agora, contando 50 dias, chegou o Pentecostes. E diz a palavra, verso 2: e de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
um vento primeiro, como um vento soprando. E eu creio que esse vento não mexeu com as cortinas, não. Era um vento espiritual e não material. Só uma observação para criar uma ideia. Verso seguinte, 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Paremos. Quando se lê línguas repartidas como que de fogo, por favor, línguas repartidas como que de fogo, não vamos ter outras ideias não, mas é labaredas de fogo, que a gente usa muitas vezes no português de línguas de fogo. E alguém pode pensar de forma diferente, usando a palavra língua, mas quer dizer somente labaredas. Foi visto labaredas de fogo, que se repartiam e vinham pousando sobre cada um deles. E o verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí está o batismo com o Espírito Santo. Que dia que foi? Pentecostes. Agora, vamos clarear um pouquinho mais Pentecostes. O que é Pentecostes? Se temos a festa das primícias, que é o primeiro fruto colhido, Pentecostes já é ao final da colheita. Terminada a colheita, uma nova oferta é levada ao Senhor. Agora vamos entender a colocação dentro da Bíblia. Jesus ressuscitado, primícias, é o primeiro fruto, que é apresentado a Deus, só que ficou lá, assentado à direita da sua majestade. Mas terminado a colheita, entre aspas, o ministério do Senhor, a Deus foram apresentados outros frutos, uma nova oferta do término daquela colheita, daquele ministério, que são justamente os 120 que estão ali reunidos. Imaginemos assim que Jesus estava apresentando ao Pai aqueles 120 que estavam reunidos. Era a sua colheita, a sua oferta ao término da colheita, seu ministério. E o derramar do Espírito Santo é o Senhor tornando notório que a oferta foi aceita por Deus. 120 almas que agora era revestida de poder e tinham do seu Espírito e tinham também os dons espirituais. O primeiro manifestado, o dom de falarem em variedades de línguas. Aqui trago uma observação. Muitos colocam o Pentecoste como derramado do Espírito Santo, poder, isso, aquilo, outro. Tá bom, mas só que não é isso. Pentecoste é a apresentação dos frutos do campo. O verdadeiro Pentecoste tem que ter almas ganhas pela evangelização, apresentadas a Deus. Aí, como consequência, vem fogo do céu, consagrando esses frutos, essas almas apresentadas a Deus. Se não houver missões e evangelização, não há Pentecostes. Se não houver almas para apresentar a Deus, não tem descida de fogo. Assim nós erramos ao afirmar o que é incorreto, que quando temos um culto alegre, avivado, muito espiritual, hoje o culto foi um Pentecostes. Então vamos perguntar, quantas almas se renderam ao Senhor? Uma, 2, 10, 20, 120? De fato, foi um Pentecoste. 120 almas apresentadas a Deus. Mas não foi apresentado ninguém a Deus, tudo era crente. Então não foi Pentecoste, vamos mudar a festa. São coisas que as pessoas afirmam no dia a dia sem analisar a realidade dos fatos. Observe que falava os apóstolos e os 120, ou todos os 120 reunidos, falavam em línguas. Foi o dom primeiro manifesto ao serem cheios do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, observe algo.
que o verso 5 do capítulo 2 diz para nós. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Paremos. Por que se reuniram tanta gente em Jerusalém? Tinha gente em Jerusalém de todas as nações debaixo dos céus. É importante esse verso, irmãos, mostrando que a salvação não é só para o israelita. Vinha gente de todo lado já convertido a Deus, porque a pregação do evangelho é para toda a humanidade. Deus veio buscar os que são seus. E o que não é dele? Ele é Deus dos israelitas e Deus de todos os povos. Ele veio salvar muitos. E no dia de Pentecostes estavam ali reunidos gente, representante de todas as nações, tribos, línguas e povos daquela época. Até isso é importante. E eles estavam ali vendo tudo aquilo. Mas por que estavam ali? Continuemos nessa colocação. Porque as festas, em especial da Páscoa e do Pentecostes, o israelita não podia faltar. Era obrigatório. Não podiam faltar essas festas. Tinham que estar ali. Então, vieram muitos de todas as regiões do mundo para estarem no dia da Páscoa, para esperar o Pentecostes e cumprirem a lei. Mas tudo isso também, o projeto de Deus, para que estivessem presentes e já a salvação fosse publicada a todos os povos. Então, Jerusalém estava com toda espécie de povo, de gente ali. Verso 6, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, diz o verso 7, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Cada um, segundo a sua nação, ouvia alguém de entre os 120 falar, magnificar a Deus, mas na sua própria língua, de onde veio. Vamos colocar no tempo de hoje. Imagina uma reunião em uma cidade, gente representando todos os povos e um grupo de crentes falando em variedades de línguas, mas aí o japonês entendia em japonês, o iraquiano entendia na sua língua, o chinês na sua, o alemão na sua, o português na língua portuguesa, ou o espanhol na língua da Espanha, e assim sucessivamente. E observe então que a variedade de línguas também tem esse aspecto, não é falar uma língua que ninguém entende, é falar uma língua, uma variedade de língua. E entre essa língua falada está alguma nação sendo aquela que possui essa característica. Então, falando eles conforme o Espírito Santo repartia, havia alguém que estava entendendo. E eles ficaram abismados com isso. Mas esse pessoal é nazareno, é galileu. Como é que eles aprenderam a falar nossa língua? Como? Estavam admirados. Homens pescadores brutos, sem estudo. Mas ali tinha cada um deles falando alguma língua. Agora, o verso 9 até mais à frente faz a menção, como nós dissemos antes, que Lucas citou os povos que existiam debaixo desse sol no mundo. Aí começa a citar, verso 9, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, tanto judeus como prosélitos, ou seja, convertidos dentre os gentios. 11, cretenses de Creta, árabes, e de todos têm ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Se
em muitos havia a admiração. Infelizmente, o verso 13 diz: e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, de vinho, estão bêbados. Em outra palavra mais clara, mas falava em zombaria. Entretanto, nesta cena que encontramos, o verso 13, verso 14 coloca Pedro de pé, falando àquela multidão que se ajuntou ali e começando a expressar que aqueles homens não estão embriagados, sendo ainda a 3ª hora do dia. 3ª hora, 9 horas da manhã ainda. Não estavam bêbados, estava muito cedo para terem estar bebido e já estarem embriagados. Aí sim, verso 16, Pedro coloca: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Qual a mensagem de Joel? Verso 17 e versos seguintes: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E segue a mensagem de Joel. Então observe que há quase 2000 anos atrás, na ocasião em que isso acontecia, que Lucas registra em Atos dos Apóstolos, cumpria-se a mensagem de Joel, mostrando, primeiro, verso 17, que já era o tempo do fim. 2000 anos passaram, agora é o fim? Não. Na verdade, o tempo, na consideração de Deus, quanto à plenitude, já veio. Por isso que Paulo, depois também em Gálatas, vai dizer: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e segue. Então, na verdade, para Deus, o que tinha Deus que fazer e que encerrava toda a obra, em termos de preparar o povo, o mundo, para receber a salvação, já tinha se cumprido. Só que esses 2000 anos para Deus é como um dia. O que muda são as gerações, mas a obra é a mesma. Estamos nos últimos dias como há 2000 anos atrás. Nada de novo. Pregação do Evangelho para a geração nova, quem crer será salvo. Nada de novo. É a sequência, vamos dizer assim, é normal, repetida para as gerações que são novas. Alguns pensam que vai ser no final do tempo, um final mais final, em que haverá um grande despertamento no mundo. Por favor, outra vez eu digo, não. O derramar do Espírito sobre toda a carne é agora, no tempo da evangelização, para atingir os povos. Mas quanto ao fim, no sentido de que vinda de Jesus e fim do mundo, não haverá despertamento. Por isso temos as parábolas que já falaram, que as virgens vão dormir e vão ser surpresas ou surpreendidas com a chegada do esposo. Por isso tem uma parábola do mordomo, que tem que estar prudente, atento, vigilante e fiel na sua obra, porque o esposo ou seu senhor virá numa hora e que não sabe. Por isso se dizia à igreja: vigiai, porque não sabeis a hora. 2 estarão na cama, 2 estarão no campo, 2 estarão no moinho, mas um será tomado e o outro deixado. Será como nos tempos de Noé e nos tempos de Ló. De repente, é o juízo deste mundo. E Jesus disse: quando eu vier, haverá fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será um dia de despertamento, um dia claro, o sol espiritual brilhando? Não. Serão trevas, meia-noite na face da terra. Meia-noite espiritual. Então, Joel está em cumprimento. Na sua época mais fervorosa e evidente, naqueles princípios. E agora observem nosso tempo mesmo.
estando nós numa igreja, num recinto de uma igreja chamada pentecostal, mas parece que o Pentecoste está meio fraco. Não vemos tanto batismo com o Espírito Santo, não vemos o Espírito Santo com tanta liberdade para operar, curar, manifestar a sua glória e a sua vontade na salvação de almas. Então, na verdade, estamos já no processo do cochilo. Misericórdia, que tenhamos a nossa vazia cheia da reserva do Espírito Santo. Então, Joel não é para o final na vinda de Jesus, é para o fim, na época em que o Evangelho era dado às nações, a todos os povos. Ainda que em nós mesmos, vamos observar que ao receber o Evangelho é um ânimo, é um calor, é uma alegria, mas depois vamos ficando numa normalidade perigosa e chegamos a tosquenejar. Então não é na vibração maior que Jesus vem. Jesus vem justamente numa hora em que muitos não esperam. Mas continuemos. Aí está o derramar do Espírito Santo, falando de Joel primeiramente no seu discurso. Pedro passa depois, verso 22 registra, a falar diretamente agora na mensagem modelo para a igreja na face da terra. Verso 22, varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e matastes pela mão de injustos. Primeiro foco, Jesus morto por nós. Nós somos réu da morte de Jesus. Nós o matamos. E a ênfase em geral é os judeus mataram. Não, nós o levamos à morte com as nossas transgressões. Outro ponto de destaque aqui em Atos, na pregação primeira de Pedro. Depois diz, ressurreição, verso 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Morte de Jesus, Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou, aí Pedro acrescenta, segundo as Escrituras, e cita no verso 25 e versos seguintes as palavras de Davi, que anunciavam a ressurreição de Jesus, em particular o Salmo 16, quando Davi fala a respeito do Messias, dizendo que a minha carne há de repousar em esperança, final do verso 26. E o 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Colocando palavras próprias do português, o verso 27 seria lido assim, pois não deixarás a minha alma no sepulcro. E muitos colocam Hades e envolve descida na profundeza do inferno para brigar com Satanás e não sei o que lá. Não tem nada disso. Jesus morreu e foi sepultado. A palavra Hades significa sepultura. E isso no grego. Só isso. Jesus foi morto, foi sepultado. Mas não ficaria ali. Não veria a corrupção, ou seja, o desagregar do seu corpo físico, porque conforme vimos, com um dia e algumas horas, Jesus já estava ressuscitando, não experimentou a corrupção do seu corpo, ressuscitou. Aí, verso 28, 29, em especial 29, Pedro salienta, varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Davi falou, mas não falou dele, porque ele morreu e ainda naquele tempo estava ali entre eles o sepulcro de Davi. Todo mundo sabia onde Davi estava sepultado. Verso 30 diz: sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, verso 31, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no sepulcro, nem a sua carne viu a corrupção. Olha a mensagem de Pedro. Base: Jesus morreu por causa nossa, ressuscitou conforme as Escrituras, e segue ainda a palavra, dizendo no verso 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Verso 36 reafirma: saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pronto, a pregação está aí. Verso 37 em diante, nós temos primeiramente a colocação dos ouvintes, que, ouvindo esta exposição de Pedro, direta, objetiva, e na letra assim registrada, tão curta, já estiveram comovidos e perguntaram: que faremos, varões e irmãos? No verso 38, Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A sequência normal da igreja: anunciar Jesus, quem crer e se arrepender, batismo em águas para perdão dos pecados, e então virá o dom do Espírito Santo. Então, essa ênfase de Pentecoste, igreja pentecostal, na verdade, a igreja tinha esquecido da sequência normal. Muitos paravam só no batismo com águas. Numa origem do Brasil, de uma nação em que a religião cristã colocada é o catolicismo romano, a ênfase chegava somente ali no batismo com águas. E vivia-se depois uma vida cristã apagada, não com fervor. Então, quando chega esse aspecto pentecostal, na verdade é que a igreja tinha falhado, tinha esquecido da sequência normal. Se de fato creu em Jesus, se de fato batizou-se em águas, tem que ter a sequência: o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E assim é que depois o Brasil teve esse movimento todo pentecostal, a lembrança dessa verdade e a busca da mesma. Continuando, verso 39 vai dizer: a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pedro falava, citando Joel outra vez. A promessa é para os que estão aqui, perto, para os vossos filhos, nas gerações seguintes, aos que estão longe, a tantos quantos Deus chamar. Aí é aberta, vai atingir todos os povos. E o verso 40, mais um destaque importante para a vida real da igreja, é salvar-nos desta geração perversa. Não é para ficar vivendo como esta geração perversa. É para se separar, salvar, ser arrancado fora desta geração perversa. Outra vez, a igreja tem que estar separada
do mundo, como Israel, tirado pelo Senhor, saiu para o deserto, longe do Egito. Aí, verso 41 mostra que foram cerca de 3.000 almas que naquele dia aceitaram a fé. Ou seja, já eram tementes a Deus, já eram, entre aspas, povo de Deus, porque estavam em Jerusalém dando cumprimento em obediência à lei de Deus. E agora, neles chegou a plenitude, com o perdão dos pecados e o batismo com o Espírito Santo. Já eram também povo de Deus. Só faltava isso, revestimento de poder. O verso 42 até o 47 fala da forma com que se comportava a igreja naquele tempo. São versos importantes, modelo para nós. Quando diz, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos. O que mais? Na comunhão, estavam juntos, no partir do pão, como que na ceia, nas reuniões da igreja para partir o pão, e também nas orações. Então, na verdade, a igreja devia estar cheia em todos os momentos, não só na ceia, mas no dia também do estudo da palavra, como hoje, como também devia estar junto no momento de oração. Na verdade, a igreja observa, de um modo geral, ela escolhe onde vai estar e prefere os dias festivos, mas esquece que é também para estar presente nas orações e na exposição do ensino também. Há esta falha. Continuemos. Verso 43, em toda a alma havia temor, característica da igreja naquele tempo, do fervor maior, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aí, maravilhas e sinais, como algo normal no dia a dia. Verso 44, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. 46, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então observe que as reuniões em casa não tinha outra forma senão de estar no culto a Deus também. Não era uma visita formal, sentado na sala, às vezes esparramado numa poltrona, conversando sobre o tempo, sobre a receita de bolo e outras coisas. O assunto era Cristo Jesus. E quando partia o alimento, era também na forma solene, como Jesus disse, toda vez que comer e beber, eu disse, faça isso em memória de mim. E hoje em dia, talvez, entre muitos, até a oração no momento da refeição já é algo esquecido, muito esquecido, mas era o dia a dia, até nas casas. Ao reunir nas casas, partiu o pão. 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam-se de salvar. Aí está o início da obra, a expansão do Evangelho. Na continuação desse segundo capítulo, uma subparte, seria um grande milagre e seus efeitos. E vai envolver o capítulo 3 e o capítulo 4. Qual é este grande milagre? O capítulo 3 mostra para nós Pedro e João indo juntos para a oração. Hora nona. Qual é a hora nona? Às 3 horas da tarde, aproximadamente. Pedro e João indo para o templo orar. Observe que eles ainda tinham como local de reunião para orar de uma forma pública o próprio templo. Não se esqueçam que ninguém entrava nos recintos do templo propriamente dito, porque lá só os sacerdotes
dotes nos seus ofícios. O povo ficava fora do pátio do templo, mas só que com muitas construções ao lado do verdadeiro templo, aquele conjunto de edificações, alpendres e tudo mais, o povo em geral chamava de templo. Mas para este local convergiam muitos, e Pedro e João também estavam indo num dia, às 3 horas da tarde aproximadamente, para um período de oração. Foi quando então alguém, junto a uma das portas, a porta chamada Formosa, alguém que ali mendigava, estendeu a mão pedindo a Pedro, a João, uma esmola. E Pedro e João naquele momento pedem ajuda e eles não têm. E Pedro fala dessa forma: olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, põe-te em pé. E dando a mão a ele, puxou. A expressão que nós temos no verso 6, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Observe que Pedro não teve tempo para pensar, não. Está tão envolvido na graça de Deus e querendo atender a um pedido de esmola, mas não tenho. Mas tenho. Não tenho o que você quer, mas tem algo melhor. E o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Aí estávamos, mostrando também este aspecto da simplicidade financeira de Pedro, não ter uma moeda. Talvez se tivesse uma moeda, ele desse a moeda e não fosse despertado. E a sequência acontecesse. Que bom que fosse sempre assim, né, irmãos? Já ouvimos comentaristas dizer que hoje não podemos mais falar que não temos ouro nem prata. Hoje a igreja tem alguma coisa, mas também não pode dizer como Pedro, né? Levanta-te e anda. Observe que muitas vezes a igreja está muito secularizada. Tem bens, tem organização, tem coisas. Onde está a graça? A virtude, os sinais acompanhando. Então, observe bem. Essa expressão, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, devia ser algo contínuo nas nossas vidas. Mas, continuemos. E aconteceu um milagre. Aquele que assim estava, desta forma, sem antes poder andar, coxo, agora andando, pulando, alegre, louvando a Deus e aprendendo-se em Pedro e João. Pelo que o povo começou agora a chegar-se, vendo o que era coxo não é mais coxo. O que era coxo pulando, louvando a Deus e agarrando-se em Pedro e João. E se agarrando em sentido de se apegando. Aí todo mundo foi chegando para perto, olhando para Pedro e João. O que está acontecendo aqui? É quando outra vez Pedro toma da palavra, naquela convergência de gente perto dele, e começa a expor outra vez o evangelho. Uma segunda pregação modelo, vamos dizer assim. E observem a expressão no verso 12. E quando Pedro viu isto, o povo se aproximando, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos,
do que nós somos testemunhas. Paremos um pouco. Observe que a segunda pregação de Pedro é apontando o erro, o pecado do povo na morte de Jesus. Hoje em dia a gente apertar muito, falar a pregação clara da iniquidade que invade os corações e que está dominando o povo, parece que nós somos desagradáveis, mas é uma realidade. É o que o médico deve falar para o enfermo mesmo: você está ruim, sua situação é essa, se não cuidar, morre já. E o mundo está assim, prestes a morrer, espiritualmente sem salvação. Então, a palavra é forte. Quero voltar um pouquinho atrás, que Pedro diz: não é por nossa virtude não. E às vezes a gente surpreende alguns pregadores falando da sua virtude. Deus tem me abençoado, mas também eu paguei um preço. Então, a virtude dele. Mas Pedro fala: não tem virtude em nós. O mérito e a virtude é de Cristo Jesus, a quem vós crucificastes. Observe bem. Sem querer, muitos ainda colocam o ego para estar junto do que é feito pela mão do Senhor. Às vezes não tem milagre nenhum, mas uma boa pregação, alguma coisa bem colocada, e se coloca isso como paguei o preço. Quem na verdade pagou o preço foi Cristo Jesus. Então precisamos aprender com Pedro até esse detalhe. Mas a palavra continua no verso 16: e pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E Pedro continua a pregação falando que o que aconteceu da morte de Jesus é aquilo que já estava colocado nas Escrituras. Ele volta a falar nesse aspecto. Verso 19, ele volta a falar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Então, aí está o modelo de pregação. A ênfase não sai de Jesus morto, Jesus ressuscitado, da nossa culpa, da necessidade de nos arrependermos, porque esse é o princípio de tudo. Nesta pregação de Pedro, quero lembrar, verso 21, no final do verso 21, Pedro faz menção que tudo o que estava sucedendo é aquilo que os santos profetas tinham anunciado desde o princípio. Verso 22, ele cita Moisés, quando Moisés disse, verso 22, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E vai continuando, verso 24, fala do profeta Samuel, que anunciou esses dias, e faz menção de que, por fim, Deus, ressuscitando a Jesus dentre os mortos, o enviou primeiro a nós, a vós os israelitas, para que nisso fosse abençoado, ou o povo fosse abençoado, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Arrependimento, mudança de vida. Aqui está a pregação simples, direta, objetiva de Pedro. Quantos vão aceitar o evangelho aqui? Mais à frente, no capítulo 4, mais ao final, vai dizer que foram 5.000 almas. 5.000 almas. Mas, antes de chegar a este ponto, temos como consequência desta cura, desse ajuntamento de povo, desta pregação, que, verso 1 do capítulo 4, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo
e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos. Muito bem, foram presos. Verso 3, foram presos e foram deixados na prisão para no outro dia questionarem a Pedro e João. Mas diz a palavra à frente que, verso 5, aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos e os escribas. Verso 6, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Agora paremos um pouquinho e vamos considerar. Quem é que está ouvindo a palavra de Pedro? Os mesmos que em dias passados estiveram procurando ocasião para matar Jesus. Estiveram ouvindo a ele, Anás, Caifás e toda a sorte de líderes do povo de Israel. Coloquem um paralelo. Um tempo atrás, eles com Jesus açoitado, sofrido, cansado, e eles julgando e mata. Passam-se uns dias, lá vem Pedro e João: esse que vocês mataram, Deus ressuscitou e ele está curando. Imagina o impacto daqueles homens. O que faltava para eles se converter? Se dependesse de testemunho ocular, eles viram. Se dependesse de prodígios, milagres, maravilhas, eles estavam vendo. Olha como é que a dureza do coração é grande. E Pedro não parou só nisso. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Verso 12, que lindo. Ele é a pedra, disse o verso 11. Mas Deus colocou cabeça de esquina. Aí vem o 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Poucas palavras, está todo o evangelho aí colocado. E aqueles homens, em vez de analisar os fatos, o Jesus que matamos foi ressuscitado, no nome dele se operam maravilhas e milagres. Não, ficaram indagando: quem são esses? São galileus. Não tem estudo nenhum. Não tem estudo nenhum. Mas com que ousadia falam? De onde lhe vem esse poder, essa autoridade, essa veemência nas palavras? Aí cumpre aquilo que Jesus tinha dito. Não preocupe com o que vai falar. O próprio Espírito de Deus vai estar ensinando o que falar no momento certo. Mas, observando aquela ousadia de Pedro e João, observando que ninguém podia negar que o coxo, que não estava mais coxo, tinha sido curado, é notório, Jerusalém inteira sabia disso. Mais uma pausa, abramos um parênteses. Jesus curou tanto, ainda tinha gente para ser curado, né? Em especial este. Jesus deixou ele reservado para ser curado depois. Alguém que todo mundo conhecia em Jerusalém, para ficar bem notório. E finalmente, aqueles reunidos, principais do povo, ameaçaram a Pedro e João. Verso 18 diz: chamando-os, disseram que absolutamente não falassem
nem ensinassem no nome de Jesus. E a resposta de Pedro com graça é: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. E depois complementa ainda, 20: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Foram mais ameaçados, mas não tendo como negar o fato, despediram os discípulos só com essas ameaças. Só que os discípulos Pedro e João vão encontrar os demais irmãos reunidos, falam para eles aquilo que estavam sendo ameaçados, as palavras dos principais do povo, e a igreja entra numa oração assim, de momento. Verso 24: e ouvindo eles isto, a igreja ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e teu conselho tinham determinado que se havia de fazer. Paremos um pouco. Esta palavra que a igreja unânime está apresentando a Deus numa oração é o Salmo 2, em que fala dos povos congregados e juntos indo contra o Senhor Deus e o seu ungido. Muitos colocam isso por fim. Irmão, isso já é presente desde o tempo de Jesus conosco. Os povos são contrários à obra de Deus. Os líderes políticos são contrários à obra de Deus. As nações são contrárias. O Egito foi contrário ao povo de Deus. A Assíria destruiu parte do povo de Deus, foi contrária. Os caldeus foram contrários. Os gregos foram contrários. Medo-persas foram contrários. Romanos terrivelmente contrários. E alguém está colocando isso por fim. Até hoje, continua essa verdade. Não é no fim, é em todo o tempo. E se alguém quer dar ouvidos, a besta do Apocalipse é o poder dominador dos povos, que sempre foi contra o Senhor e contra os seus. Então não vai haver uma reunião de povos contra Israel, como muitos proclamam. Não, já existe, sempre existiu em todo o tempo do Evangelho e antes mesmo, os povos congregados contra aqueles que são de Deus e contra a sua obra. Só que o Israel material também é contra Deus. Só sobra o Israel espiritual, porque esse verdadeiramente é povo de Deus e Deus é com eles. Mas continuemos. Estando eles orando, concluem a oração pedindo ao Senhor graça, verso 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Eles não estavam intimidados, eles queriam de Deus a ousadia, a graça, para continuar pregando o evangelho, mesmo com toda essa oposição e ameaças do poder administrador da nação. E o verso 31 diz que, tendo orado, moveu-se o lugar, como que um terremoto, um abalo, pelo poder de Deus. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E segue-se ainda
o estudo de Atos, que nós vamos fazer em oportunidade seguinte, a partir desse verso 32 do capítulo 4. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.